Então, gente boa, vamos falar um pouquinho sobre ética normativa a partir desse livro Filosofia Concisa, da editora Vida Nova, uma introdução aos principais temas filosóficos. Vamos examinar 3 teorias éticas nessa sessão: consequencialismo, deontologia ética, deontologia e ética da virtude. Mas antes de prosseguirmos, precisamos tratar de 4 questões preliminares. Em primeiro lugar, o que esperamos que uma teoria ética nos forneça? Grosso modo, queremos uma forma de dizer o que é o correto a se fazer. Queremos um guia para nossas decisões morais. Já que aceitamos o princípio, faça o que é moralmente bom, queremos saber o que é moralmente bom. Portanto, esperamos que uma teoria moral nos ajude a identificar aquilo que contribui para a bondade moral. Mas observe que não esperamos uma teoria moral que nos diga por que deveríamos fazer o que é certo. Essa é uma questão metaética, a qual trataremos no final deste capítulo. Em segundo lugar, como cristãos evangélicos, é importante observar que não acreditamos de maneira alguma que alguém possa ser salvo por ser moral. Mais uma vez, não acreditamos de maneira alguma que alguém possa ser salvo por ser moral. Mais uma vez, não acreditamos de maneira alguma que alguém possa ser salvo por ser moral. As discussões sobre teoria moral não são o mesmo que discussões sobre soteriologia, a teologia da salvação. Contudo, com a mesma ênfase, acreditamos que todas as pessoas... Está cedo ainda para apertar a campainha, hein? Contudo, com a mesma ênfase, acreditamos que todas as pessoas... Meu espírito foi lá contigo, hein, Jezzy? E aí nisso, contudo, todas as ênfases, acreditamos que todas as pessoas têm o dever de serem morais e que devemos ser aptos para formular uma argumentação persuasiva de que determinadas ações são morais ou imorais. Argumentos estes que sejam válidos para todos, quer aceitam a autoridade das escrituras, quer não. Em terceiro lugar, precisamos fazer uma advertência contra uma prática que em nossas aulas de ética já observamos alguns alunos adotarem. Essa prática consiste em presumir que tudo que é necessário para agir moralmente é encontrar alguma base racional em alguma teoria ética para a ação que estamos considerando. Tais pessoas se tornam eticistas ecléticos, escolhendo o que lhes convém dentre diversas teorias a fim de encontrar aquela teoria que lhes dará permissão para fazer o que pretendiam fazer de qualquer maneira. Mas não é assim que funciona a teoria ética. Uma vida moral não deveria ser uma caixa de ferramentas de diferentes teorias, cada uma sendo utilizada para um diferente problema, mas deveria ser como um tecido firmemente entrelaçado e sem costura. E para terminar, precisamos restringir a nós mesmos. Ainda que nos seja muito tentador tratar de ética aplicada, discorrer sobre a relação entre a moralidade e as questões contemporâneas, esse não é o objetivo deste livro. Assim, relutantemente, deixaremos essa tarefa para o leitor como tarefa de casa. Então, a gente tem a questão do consequencialismo, que é a ética baseada nos resultados, em que a gente vai falar sobre o resultado daquilo que vai ser feito. Tem a deontologia, a ética baseada nos deveres, que a gente falou a partir do Marcos Duran, e agora a gente vai falar depois a partir desse livro. E a ética da virtude, né, que tem a ver com aquilo que os filósofos mais antigos, como Aristóteles e Platão, defendiam. E antes da gente terminar, falando sobre a questão de teoria ético-normativa, né, a gente tem como teoria o consequencialismo, que o objeto da avaliação moral são os resultados dos atos. O princípio é o maior benefício para o maior número, e o exemplo disso seria o utilitarismo que existe. A teoria da deontologia, o objeto da avaliação moral são os próprios atos. O princípio, sempre fazer o que é devido. E exemplos, né, da deontologia está na ética de Kant, na teoria do comando divino. Tem a teoria que é a ética da virtude, que o objeto da avaliação moral é o agente moral.
o princípio agir com bom senso baseado nas virtudes, e exemplos tem em Aristóteles e Tomás de Aquino. Teoria do egoísmo ético, em que o objeto da avaliação moral são os próprios atos, o princípio sempre buscar o próprio interesse, e no caso exemplos tem o objetivismo. A teoria ético-normativa, que seria o hedonismo, tem como objeto da avaliação moral os resultados dos atos, o princípio sempre buscar o próprio prazer, e exemplo filosófico tem o epicurismo. A teoria do estoicismo tem como objeto da avaliação moral a postura do agente, e o princípio aceitar o próprio destino e ser responsável pelas próprias ações. E a gente tem como exemplo Sêneca, Marco Aurélio e Epíteto. Então a gente vai estar falando a partir da semana que vem sobre o consequencialismo e assim por diante, até a gente fechar a ética normativa, para a gente falar sobre o porquê de ser moral. Tá bom, minha gente? Então um grande abraço, e Vinícius, aquela lista. Aquele abraço.